Sabe-se lá por quê, sabe-se lá por quê, ontem resgataram uma fala da Luísa Trajano, que é a fundadora da Magazine Luiza, na qual ela dizia textualmente aqui: se socialista é quem é a favor da igualdade social, sou socialista desde os 10 anos de idade. E pegaram essa frase e jogaram nas redes sociais e começaram a veicular, e começaram a publicar reportagens, inclusive, dizendo que a Luísa Trajano havia se assumido como socialista. Eu quero falar sobre isso hoje porque isso vai nos ajudar a compreender várias coisas, mas antes disso, um recado e um disclaimer aqui, né? Uma explicação para vocês. Então o recado é o seguinte: ontem foi lançada a nova parte da série Fragmentos Nômades. E agora nessa parte, que se chama Carta a um Jovem Filósofo, eu conto quando eu, minha esposa e a nossa cachorrinha deixamos a Itália, pusemos todas as coisas no carro e caímos na estrada sem saber para onde a gente ia, onde a gente ia morar. E daí nessa parte eu reflito um pouco sobre essa viagem e o que eu extraí disso. Então, se você não conferiu ainda, confira, vá lá, conheça essa série. É um projeto que eu faço com a Amazon agora. São 12 textos publicados ao longo de um ano com eles, então vá lá e confira. Carta ao Jovem Filósofo, custa baratinho, R$ 5,99, vá lá e confira. E a explicação, né, o disclaimer. Eu vou falar aqui sobre o que disse a Luísa Trajano. E daí eu sei que tem muita gente que vai comentar aqui embaixo, né? Com tanto problema no Brasil hoje, com tanta coisa mais grave, vai falar sobre a empresária bilionária da Magazine Luiza. E de fato, concordo contigo, há inúmeros problemas muito mais graves no Brasil. O caso de Petrópolis, por exemplo, né, uma situação calamitosa, uma tragédia, sabe, uma desgraça tremenda, centenas de pessoas que perderam a vida. Então há muitos problemas graves no Brasil e no mundo, né? Agora a ameaça de uma guerra da Rússia a invadir a Ucrânia. Há muitas questões importantes, problemáticas na política, na sociedade, tem muitas questões que são realmente relevantes. Só que o que eu me proponho fazer aqui no canal, o meu objetivo, aquilo que eu investigo, aquilo que eu pesquiso, aquilo que eu estudo, aquilo sobre o qual eu escrevo, inclusive, se refere a um aspecto específico. Eu estudo as ideias, eu estudo a ideologia, eu estudo como essas ideias são expressadas, o discurso, como as pessoas falam as coisas e como essas ideias têm impacto no mundo no qual a gente vive. Então é o tema que eu abordo. A minha formação é filosofia, que basicamente estuda isso, estuda as ideias, estuda o pensamento, estuda o modo como os pensamentos impactam a sociedade, estuda o modo como a gente expressa esses pensamentos. Então é o que eu pesquiso. Certamente há muitas pessoas qualificadas para falar sobre economia aqui, sobre o dia a dia da política no Brasil. Certamente tem muita gente que sabe isso muito bem, mas não é o meu foco. Quando eu falo de política, por exemplo, quando eu falo sobre o que o ministro do Bolsonaro disse, ou o que o Bolsonaro disse, inclusive, ou o que o Olavo de Carvalho disse, ou o que a Luísa Trajano falou, não importa para mim tanto o que eles fazem, se isso está em desacordo com aquilo que eles disseram. Não importa para mim. Para mim o que importa é o impacto que essa fala, que essa ideia, que esse discurso tem no mundo. De onde vem essa fala, para começar, né? Quais são as raízes dessa fala, o que é que isso enfeixa e como isso vai depois manipular a percepção das pessoas. Por exemplo, quando o Bolsonaro vai num comício com um tripé na mão, simulando uma metralhadora e diz que vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, para mim não importa se de fato o Bolsonaro metralhou algum petista. Para mim não importa isso. Para mim o que importa é a reverberação que essa fala do Bolsonaro tem no jogo político, o modo como isso contamina o debate, o modo como isso instiga inclusive violência contra petistas. Quando o Bolsonaro diz que a minha especialidade é matar, para mim não importa se o Bolsonaro pessoalmente foi lá com uma pistola e matou alguém, não importa. O que importa é o que uma fala como essa de um candidato à presidência tem no discurso político. O que leva uma pessoa, um eleitor, a escolher alguém que diz que não sabe economia, que não sabe nada sobre medicina, de modo a poder, sabe, escolher um ministro da saúde para poder cuidar dos brasileiros, que não sabe nada de nada, mas ele sabe matar as pessoas. O que esse discurso significa? O que isso implica para as pessoas? Ou, por exemplo, quando você tem Bolsonaro dizendo que as minorias que se curvem ou simplesmente desapareçam. Não importa se o Bolsonaro pessoalmente deu alguma ordem para perseguir minorias étnicas, religiosas, sexuais, não importa. O que importa é a reverberação desse discurso e o modo como isso legitima grupos pelo Brasil
a odiar minorias, a tentar suprimir minorias, o modo como isso reverbera na sociedade. Quando alguém vai e diz que quer que exista um partido nazista no Brasil, não importa se pessoalmente a pessoa não concorde com isso, não importa se pessoalmente ele não seja nazista, o que importa é o modo como esse discurso adentra a sociedade e impacta no pensamento de jovens e adultos. Então é isso que eu investigo, é isso que eu pesquiso. Esse é meu campo de análise. Eu posso dizer basicamente que eu estudo a ideologia, de onde elas surgem e como elas se manifestam e como elas influenciam as pessoas. Então esse é meu campo de pesquisa e é isso que eu analiso. Quando eu pego uma fala de alguém na Jovem Pan e analiso, estou trabalhando sobre o aspecto das ideias, dos pensamentos, da fala, do discurso, da comunicação. Então é isso. É importante ressaltar isso porque esse é o tipo de aviso que eu tenho que fazer a cada 6 meses aqui no canal, porque sempre tem gente nova, né? E as pessoas esperam que eu fale sobre, sei lá, projetos de lei, ou algum tipo de obra pública superfaturada em alguma cidade, ou algum escândalo de corrupção específico. E para mim, isso não é o foco de pesquisa, não é aquilo que eu investigo, não é aquilo que eu estudo. Então vamos aqui à fala da Luísa Trajano, né? O que disse a Luísa Trajano de uma entrevista de 1º de fevereiro, ou seja, tem vários dias já, resgataram ontem isso. De repente isso aqui começou a bombar na internet e as pessoas lá compartilhando como se a Luísa Trajano fosse uma socialista. Eu vou ler para vocês aqui o trechinho da entrevista, porque a entrevista não era isso, o foco não era esse. O foco não era socialismo. Ela estava falando sobre vários aspectos, sobre vida pessoal dela, sobre filhos, família, várias coisas, né? E de repente a entrevistadora do UOL perguntou o seguinte aqui: você é feminista? E daí responde Luísa Trajano: se ser feminista é ser a favor da igualdade entre homens e mulheres, sou sim. Mas temos que tomar cuidado com as palavras. Por exemplo, o termo socialismo. Um dia desses me definiram como uma empresária socialista. Olha, se socialista é quem é a favor da igualdade social, sou socialista desde os 10 anos. Ela disse isso. E daí a repórter insiste um pouquinho nesse tópico, né? Fale mais sobre o seu lado socialista. E daí ela responde, né? Luísa Trajano: nesse sentido, sou completamente a favor das cotas. Por exemplo, como um processo transitório para acertar as desigualdades, tanto em relação aos negros quanto às pessoas com deficiências, as mulheres. Essa é uma posição transitória. Se houve uma escravidão de quase 400 anos, com uma abolição que não existiu e que deixou marcas terríveis em nossa sociedade, é preciso oferecer oportunidades, senão não tem jeito. E muitos dos processos históricos do nosso país se tornaram crenças limitantes, das quais temos que nos libertar. De fato, a Luísa Trajano tem uma razão aqui. Ela fala assim, olha, temos que tomar cuidado com as palavras. E eu já falei várias vezes sobre esse tema. Há uma banalização de certos termos e há um esvaziamento dos conceitos. As pessoas falam as coisas, né? Fascista, nazista, comunista, socialista. As pessoas falam os termos, jogam os rótulos, jogam as palavras, sem sequer ter ideia do que elas significam. E isso empobrece completamente o debate público. Isso empobrece esses conceitos, isso confunde as pessoas, isso joga estigma sobre as pessoas, de modo que a comunicação fica truncada. Como a gente fala de comunicação aqui, é como se você falasse uma coisa para a pessoa e a pessoa não entendesse o que você está querendo dizer. E daí ela passa a compartilhar, olha só, o Henry disse tal coisa. E não foi o que eu disse. Você que entendeu errado porque você não conhece os conceitos, ou porque você manipulou os conceitos, ou porque você distorceu os conceitos. Quando as pessoas passam a propagar agora que a Luísa Trajano é socialista, se assumiu como socialista, elas estão distorcendo o que ela disse. O que ela está falando aqui a gente vai ter que analisar, logicamente, o argumento, né? O argumento da Luísa Trajano. Ela diz o seguinte, olha, observe a estrutura. Se socialista é quem é a favor da igualdade social, portanto, sou socialista. Só que é aí que entra a pegadinha, é aí que entra, de fato, a elaboração da ideia. O que é socialista? Socialista é uma pessoa que é a favor da igualdade social? Sim. Só que nem todo mundo que é a favor da igualdade social é socialista. Socialista é um grupo, uma categoria, uma classificação política, socialista. Mas há muitos outros grupos políticos não socialistas que também defendem igualdade social. Defender igualdade social não torna ninguém socialista, embora o socialista, por definição, defenda um conjunto de ideias que incluem igualdade social. Mas não apenas isso. No mundo socialista, por exemplo, dificilmente haveria uma bilionária como a Luísa Trajano, que tem um patrimônio estimado em 23 bilhões de reais, isso em 2019. E daí entra uma outra questão, que é a definição de socialismo. O que é socialismo? E isso é muito mais difícil de definir do que é comunismo, porque já é difícil definir comunismo, porque é um guarda-chuva de ideias, é um guarda-chuva de propostas, são diferentes movimentos políticos e ideológicos que propõem uma sociedade sem Estado. Mas cada uma dessas vertentes, o modo como elas lidam com certas questões, é diferente. É diferente. Um anarco-sindicalista não defende o mesmo conjunto de ideias que defende um marxista ortodoxo, por exemplo. Então, assim, há diferentes grupos no interior dos comunistas. E o comunismo
é um subtipo, é uma subclassificação dentro de um guarda-chuva maior que é o socialismo. E as variantes de ideias socialistas são muito mais diversificadas ainda do que as variantes comunistas. Então, sim, fala de muitas ideias distintas, cada uma propondo uma coisa diferente, mas que visam solucionar algumas questões relacionadas ao capitalismo. E aqui a gente tem que entender que o socialismo é um dos principais movimentos ideológicos, políticos, econômicos do século XIX. Surgiu antes, na verdade, mas no século XIX se torna muito importante e passa a impactar no mundo contemporâneo, inclusive, né? Século XX e século XXI. Então são ideias que tiveram grande impacto social em democracias, em regimes ditos socialistas, mas tiveram um grande impacto social, político, nos sindicatos, na classe trabalhadora. Então são muitas ideias válidas e que de fato integram o debate público. Mas, em grande medida, a gente pode dizer que o socialismo visa solucionar certos problemas, certas contradições do capitalismo. E aí tem a ver com igualdade social, tem a ver com modos de gerenciar o capitalismo, seja eliminando o capitalismo, ou seja, regulamentando o capitalismo. Então há muitas vertentes diferentes e elas nem sempre se bicam. Essa é uma outra questão também. Muitas vezes, um grupo socialista ou um grupo comunista está mais interessado em destruir outro grupo socialista do que qualquer outra coisa. Então, são grupos que não se dão muito bem, muitas vezes. O Marx, por exemplo, passou a vida inteira dele confrontando outras visões socialistas. Passou a vida inteira detonando outros autores dos quais ele discordava dentro desse guarda-chuva do socialismo. Para alguns autores, o socialismo é uma etapa rumo ao comunismo, ou seja, é uma etapa transitória, e para alguns é o estágio final. Não há como avançar depois disso porque é tudo que a gente vai conseguir fazer. Mas como eu disse, é quase certo que a Regina Trajano não seja socialista. Não seja. Do mesmo modo que quem se opõe ao Bolsonaro não é necessariamente comunista. E aí, como eu falei, entra o condicional, né? Como ela diz ali, se ser feminista é defender direitos iguais entre homens e mulheres, eu sou feminista. Se ser socialista é defender igualdade social, então eu sou socialista. Aí que entra a questão. É saber se feminismo se resume a isso e socialismo se resume a isso. E não se resume, obviamente. Englobam várias outras coisas, dependendo do tipo de proposta teórica, ideológica, conceitual que sustenta essas práticas. O modo como essa frase da Trajano foi utilizado posteriormente é um claro exemplo de uma falácia conhecida como falácia do espantalho, que é quando você pega o argumento da pessoa, pega a ideia da pessoa e você distorce de modo a interpretar na pior versão possível o que ela fala. Então as pessoas estão tentando atribuir um rótulo, agora um título para a Luísa Trajano, que certamente não é como ela se identifica. É claro que é importante que você tenha empresários que defendam pautas sociais como a Luísa Trajano, que defendam pautas de inclusão, que defendam pautas de inclusão de minorias, mulheres, negros, pessoas com deficiência. É importante que haja pessoas que façam isso, bilionários inclusive. Mas isso não quer dizer, repito aqui, que elas estejam defendendo o modelo socialista. Não. Mas só para concluir aqui, ressalto que essas ideias socialistas de autores do século XIX ou anteriormente, ou do século XX, impactaram profundamente no mundo no qual a gente vive e muitos países foram forçados a adotar certas posturas em relação à classe trabalhadora, por exemplo, ou a minorias, que partiram de ideais socialistas. Então, assim, isso está permeando muitas relações nossas. Me digam o que vocês pensam aqui no comentário sobre isso aqui, sobre essa história da Luísa Trajano sendo acusada, entre aspas, aqui, né? Sendo acusada de socialista. A distorção que fazem da fala da pessoa, né? O que vocês pensam sobre isso aqui? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscrevam aqui no canal, se tornem um membro ou um apoiador para dar uma força, confiram o texto novo agora, Carta a um Jovem Filósofo e se cuidem. Um abração e até mais. Tchau!